Agora, olha só essa história. Ele nasceu em um berço muito católico, ia para as missas, foi coroinha, acólito, pertenceu à renovação carismática, mas de repente, eis que brota no coração fundar uma comunidade que fez 25 anos, a comunidade Restauração. Vamos conversar hoje entre irmãos com Cleston Hudson, que é o fundador da comunidade Restauração. Que alegria tê-lo aqui para a gente partilhar um pouco dessa sua história, Hudson. Alegria minha, né? Muito obrigado, Jailma, por esse espaço também e poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito ao longo desses 25 anos. Eu fiz um resumo aí, né? Já veio de um berço católico, então Sim. já tinha uma caminhada dentro de casa, né? Uma orientação Sim. para a igreja, né? Mesmo quando ainda não eram tão engajados, meus pais já iam à igreja, né? E nos levavam, eu e minha irmã. Depois nasceu a outra, depois que eu já tinha 14 anos, né? Então já nasci realmente em um berço católico. Uhum. E qual foi essa caminhada que você fez para nascer a restauração, né? Pois é, na verdade esse caminho foi um caminho que eu só fui seguindo os passos que Deus foi dando como inspiração. Eu não tinha a menor pretensão de ser membro de uma comunidade e muito menos de fundar uma comunidade. Se trata de um chamado de Deus que até mesmo vai de contra os meus projetos e planos pessoais e que me pega de surpresa, porque eu tinha me afastado um pouco da caminhada na igreja e eu estava justamente voltando. E nessa volta, o Senhor preparou para mim algo que era inesperado. Aquele filho pródigo, né? Que eu vou ali viver um pouquinho, Jesus volta já. O mistério Nessa cristológico. volta. O mistério cristológico, né, uma palavra que dá um sentido cristológico a nosso carisma, é justamente a passagem do filho pródigo, né? Porque a minha história remete muito a isso. Foram 2 anos gastando a vida de forma dissoluta, até que o amor de Deus, a misericórdia de Deus conquista o meu coração e aí de uma forma definitiva. Como é que se dá, então, a comunidade, né? Esse senso de comunidade, esse despertar de que agora existe uma comunidade, né? Isso aos 22 anos. Pois é, né? Você bem falou que eu tive uma grande caminhada aí na renovação carismática. Não só na renovação carismática, né? Mas o meu padrinho, que era frade capuchinho, também foi muito presente na minha vida e ajudou muito a estar com o olhar para as coisas de Deus. Mas a espiritualidade da renovação carismática foi algo que marcou e marca muito forte a minha vida. Eu vivo essa espiritualidade até hoje. Então, nessa vivência, Deus ele foi preparando um caminho para que, num determinado momento, ele revelasse para mim, através de outras pessoas, né, que tinha um projeto. Eu não imaginava, né, mas esse projeto era dar início a uma nova comunidade, ou uma nova fundação, como a igreja chama. Era algo realmente que eu não queria. Eu queria continuar uma vida vivendo como um bom católico, frequentando a igreja, participando das missas, engajados em alguns serviços. Mas Deus queria algo diferente. E confesso que participei, até caminhei em alguns momentos com algumas comunidades, mas eu não tinha a menor noção do que era uma comunidade na sua vida prática, no seu dia a dia. E a gente começa na fé, sem saber, sem ter ideia daquilo que Deus vai fazer, ou do que precisamos viver e fazer, mas confiando em Deus. E como se dá hoje, né, a restauração, 25 anos depois? Como é que ela está? Quantos membros? Como é que é hoje o estilo de vida de quem vive a restauração? A comunidade de restauração hoje, olhando para trás, né, fizemos agora em dezembro, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, completamos 25 anos da fundação. E Monsenhor Olivaldo, que esteve na missa de abertura, foi quem presidiu a missa de aniversário das Bodas de Prata.
Eu olho para trás e eu vejo assim quantas coisas Deus fez a partir da nossa disponibilidade em servi-lo, né? Nos colocar em estruturas da Santa Sé, né, do Vaticano, no Brasil, em experiências que fogem completamente do nosso plano, do nosso projeto, né? Mas isso vai mostrando que a fidelidade ela resulta naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Quem for fiel no pouco, eu vou confiando mais. Hoje nós estamos, além de Pernambuco, estamos no Piauí, no Maranhão e no Pará, com aquilo que nós chamamos de casas de missão, onde existem grupos de missionários que estão ali servindo a igreja, servindo ao povo de Deus e evangelizando também no Carisma Restauração. Então, hoje, na comunidade de vida, que são aqueles que dedicam inteiramente a vida a serviço da evangelização, nós somos 55 membros, e na comunidade de aliança, 120 membros. Então, estamos espalhados assim em algumas dioceses, né, do Brasil, e mais aqui no Norte e Nordeste. Qual o carisma que foi confiado a Deus para a restauração? O nosso carisma, o carisma que Deus nos confiou e nos chama a viver, o nome ele já traz muito disso. Levar o homem, a mulher, né, a pessoa humana, a uma experiência profunda do amor de Deus, que é a fonte, é a base e é o princípio de toda restauração. Restauração da dignidade, restauração da liberdade, né, restauração da condição de filho e filha de Deus, que muitas vezes é roubada ou é manchada pelo pecado. Que às vezes vem o pecado, né? A gente comete e acha que não é mais digno de ser filho de Deus, não é digno mais de ir a uma missa, de ir a um encontro, de estar em um grupo, né? Olha, isso que você falou me obriga a falar algo pessoal, né? Foi justamente isso que aconteceu comigo. A minha consciência do que era certo e do que era errado, como eu disse, né, desde criança eu trilhei um caminho na igreja, mas ali na juventude, né, teve um processo de muito namorico, né, muita coisa assim, que a minha consciência pesava. E eu cheguei ao ponto de dizer para mim mesmo, se eu não consigo ser fiel, não consigo ser santo, né, então agora eu vou me afastar de Deus e vou me lançar no pecado. E como filho pródigo eu fui e passei 2 anos gastando a minha vida com o pecado, né? Tudo que, graças a Deus, não entrei nas drogas, porque poderia não ter volta, né? Mas eu digo nas drogas ilícitas, porque bebi muito, a sexualidade desordenada, muita coisa eu vivi, né? Mas na minha volta para Deus, e é interessante, Jailma, que nem foi a consciência do pecado, nem foi o conhecimento das coisas de Deus. Foi a experiência com a misericórdia de Deus que fez com que eu decidisse por ofertar a minha vida livremente para que a vontade de Deus acontecesse. Em algum momento ali, você entendeu que existia essa misericórdia? Eu senti plenamente, porque eu sentia muito forte no meu coração o Senhor dizer para mim que me amava. E eu dizia, mas eu estou fazendo isso, mas eu faço aquilo, mas eu não sou fiel nisso, não sou... E ele dizia, mas eu te amo. Né? Esse amor que constrange, sabe? Que a palavra de Deus diz, né? O amor de Deus nos constrange. Esse amor com o qual Jesus olha para outros personagens, né? Como Pedro, e Pedro, tu me amas? Mesmo sabendo que havia negado a ele, mesmo sabendo que havia buscado outras coisas fora do projeto de Deus, eu sabia que ele me amava e sabia também que eu o amava. Que missão tão abençoada, né? Pois é. E só para finalizar, eu resumi a fundadora da comunidade, mas existem muitas missões que lhe foram confiadas, né, Adson? A nível nacional, gente. Uma que eu preciso destacar, assim, de primeira mão, né, é a minha vocação à família, né? Sou fundador da comunidade, mas sou casado, minha esposa Amanda, e temos 3 filhos, João Pedro, Maria Tereza e Ana Luísa. Hoje, eu, além de ser responsável pela articulação das comunidades aqui na Diocese de Caruaru, eu fui eleito agora no final do ano para a articulação do Regional Nordeste 2,
que pega os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E também fui reeleito ao Conselho Nacional, né, ao Serviço Nacional do CARES, que é essa instituição criada pelo Papa Francisco, que agrega a renovação carismática e as novas comunidades. Então, graças a Deus, a gente tem servido de diversas formas a igreja, tem estado sempre à disposição e buscado também ajudar outras comunidades nesse caminho de conhecimento, da vontade de Deus e de fidelidade a Deus. Que Deus abençoe ainda mais, que seja um ano lindo, semeando muito a palavra de Deus e restaurando vidas. Muito obrigada por estar aqui conosco, partilhando também. Eu agradeço mais uma vez. Esse ano tem tudo para ser importantíssimo e maravilhoso, porque é o ano da esperança. É o ano da esperança, é o nosso jubileu, né, gente? Assim, a gente termina o nosso programa de hoje, deixando você inspirado e convidado a viver o seu chamado. Jesus está aí pulsando seu coração? O que será que Ele tem para dizer a você? Que você reflita nesse fim de semana, que sua semana seja abençoada e a gente se encontra no próximo programa de Todo o Coração. Até lá!